Graça e paz. Tudo bom, pessoal? Hoje estou aqui, nessa quinta-feira, para uma lição do discipulado. Achei importante falar dessa lição de hoje, por tudo que a gente vem passando, por tudo que a minha família também está passando, né? Acho que ela veio no momento certo. Deus faz as coisas perfeitas e é por isso que nós estamos aqui hoje, eu, pastora Cris, em nome de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque nessa quinta-feira podemos estar aqui. Podemos estar aqui falando da Tua Palavra, podemos estar aqui sendo edificados pela Tua Palavra. Pai, não existe outro motivo ao qual nós nos encontramos, ao qual esse trabalho tem sido feito já por tempo. Pai, pensávamos que seria por pouco tempo, mas ainda estamos online. Mas nós te agradecemos, Pai, porque esta lição de hoje vai nos mostrar muitas coisas, inclusive todas essas questões que temos vivenciado. Nós oramos, Pai, e te pedimos que o Senhor enche os nossos corações e as nossas mentes com o Teu Espírito Santo, para que possamos então saber a Tua vontade perfeita, agradável a todos nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, a lição hoje, dia 4 de março de 2021. Mais 2 semanas aí e nós vamos para um ano exato de que estamos online. Aquilo que achamos, como foi orado no início, como eu orei, que seria algo rápido, já estamos. Vamos fazer o aniversário, vamos dizer assim, de um ano. E as coisas parecem estarem ainda emboladas, ainda não estamos seguros para fazermos os nossos cultos, para nos encontrar. Isso nos frustra. Isso tem nos frustrado muito, não só com relação à igreja, claro, mas com relação a tudo na nossa vida, né? Ao trabalho, aquilo que a gente planejou. É como se nós tivéssemos recebido um banho de água fria. E hoje a palavra então fala como lidar com as frustrações da nossa vida. Como lidar com tudo que nós temos vivido. E a primeira pergunta da lição é: você teve frustração? Pense aí. Quantas vezes? Eu estou aqui pensando enquanto eu estou nesse momento gravando esta lição. Quantas frustrações nós já vivenciamos? Eu, você, a sua família, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Quantas frustrações, né? Quantas? Talvez se você pudesse escrever, você teria uma lista grande. Eu também. Eu terei uma grande lista nessa questão de frustração. E nós encontramos então algo que nos ajuda. A palavra de Deus, né, nós vamos ler Daniel, nós vamos ler Hebreus e nós vamos ler Abacuque. Mas antes de ler, a gente tem assim: dizem que as expectativas não satisfeitas geram frustrações e a frustração gera decepção. Pensando nisso, descobrimos que boa parte do nosso sofrimento é nossa própria realidade, é nossa própria responsabilidade, pois nós criamos expectativas e nem sempre são reais. E isso tudo não pode ser satisfeito quando nós criamos as expectativas. Então a introdução da lição já nos mostra que nós criamos expectativas. Ora, veja bem, vamos dar um exemplo. Dia 20 de abril vai poder abrir tudo, vai ficar tudo bem. Ai, a gente cria aquela expectativa, a gente vai, né, com aquilo dentro da gente, vai sonhando, vai planejando, e aí quando chega a véspera do dia, olha, não poderá abrir nada, por isso, porque o vírus mutou. E aí o que acontece com a gente? A gente frustra. Ou seja, quando nós jogamos expectativa sobre algo, expectativa alta, e não acontece, a nossa frustração vem de maneira muito maior, né?
A ideia de uma vida sem frustração, uma vida maravilhosa, não condiz com a palavra de Deus. E nós vamos então, nesse momento, verificar a palavra em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 e 18, que fala sobre a vida de Daniel. Daniel, né, aquele que esteve na fornalha lá com os seus amigos, e nesse determinado momento da leitura fala assim, preste atenção, Daniel capítulo 3, 15 e 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha, vejam bem, o rei Nabucodonosor, então, fez uma estátua e queria que os Sadraque, Mesaque e Abdenego se prostrassem. E o que eles fizeram? Eles foram firmes. Eles falaram, não, nós não vamos prostrar e nem vamos adorar, porque nós temos um Deus, nós cremos num Deus, e esse Deus para nós, Ele é suficiente, e Ele vai nos livrar, tanto do fogo, quanto das mãos do rei Nabucodonosor. Então nós encontramos no livro de Daniel, né, essa história, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, talvez você tenha ouvido falar apenas na cova dos leões, você possa ter ouvido falar da fornalha de fogo, né? São histórias bíblicas, né, que aconteceram com homens de Deus. E aqui nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam ali juntos, e o rei Nabucodonosor queria que eles adorassem a outros deuses, e eles foram firmes, eles foram categóricos. Se Deus, o nosso Deus, quiser nos livrar, Ele nos livra. Então o que nós podemos pensar, né? Diante de toda essa situação, diante de tudo isso, né? A Bíblia não nos diz que nós não vamos ter aflição, pelo contrário, João 16:33 diz que no mundo teremos aflições, no mundo passaremos por frustrações. A ideia de tentar pensar que eu entreguei a minha vida a Deus e por isso não vou ter problema e por isso vai estar tudo bem na minha vida, é uma ideia equivocada, porque aqui nós encontramos nessa primeira leitura de Daniel os 3 servos de Deus passando por uma grande batalha, eles passando por uma provação. Ora, eles eram servos de Deus, eles eram fiéis, mas isso não muda o fato de que passaremos por frustrações. Nós encontramos também no livro de Hebreus, veja bem, Hebreus, capítulo 11, versículo 37 e 38. Veja bem o que diz, 37 e 38. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, divagando por aí, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não é digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos átrios da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho de sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Nós encontramos Paulo escrevendo aqui no livro de Hebreus sobre aqueles patriarcas, os heróis, né, vamos dizer assim, da fé, que foram apedrejados, que foram açoitados, que foram para a prisão, que andaram com pele de cabras, roupas tecidas disso, e que foram
afligidos e que passaram necessidade e que não viram, inclusive, a promessa que havia sido cumprida. Após tudo isso, a promessa foi cumprida, mas eles não viram. E nem por isso eles deixaram de seguir a Deus. E nem por isso eles deixaram de crer em Deus. E então, quando nós vemos Daniel, vemos aqui Paulo escrevendo aos Hebreus sobre tudo isso, nós podemos tirar algumas grandes lições, além do que já foi falado. Vamos ver quais? Então, nós falamos do início e agora nós vamos pegar aí. Para nós entendermos que a frustração, que as dificuldades, que as provações fazem parte da nossa vida, mas que por isso nós não precisamos cair num profundo desespero, nós precisamos tirar a seguinte lição. Número 1, as coisas não serão como eu quero. Eu entreguei a minha vida para Jesus, e então a partir de agora Ele vai fazer o que eu quero, Ele vai me obedecer. Sabe como que eu ouvi essa semana numa palavra? É como se, do pastor, e ele estava dizendo assim, é como se nós estivéssemos dando ordem a Deus. E essa lição veio muito ao encontro disso também. Nós queremos que Ele faça aquilo que eu quero. Eu agora sou cristã, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu ajudo, eu isso, eu aquilo. Imagina, não posso passar por problema algum. E nós sabemos que quando nós pensamos assim, nós nos frustramos. Frustramos porque a Bíblia, como eu disse a vocês, João 16:33 diz que no mundo nós teremos aflições. Estamos passando por uma aflição enorme, como eu disse no início, 1 ano já. Mas nós podemos então, nesse momento, pensar, esquecer que, quando eu entrego, não podemos esquecer, aliás, desculpe, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele que é o importante na nossa vida. Não somos nós que vamos fazer aquilo que nós queremos e dizer a Ele, olha Jesus, eu quero que a Igreja Metodista do Monte Alegre seja construída em 1 mês, Eu até fiquei me segurando com isso, eu quero que logo tudo isso acabe para a gente poder fazer culto e isso e aquilo. Quer dizer que eu vou dar ordem para Deus, porque eu não quero ser frustrado. E Ele tem que fazer aquilo que eu quero, afinal de contas, eu sou fiel a Deus. Eu sou tão fiel, eu oro, eu busco, eu assisto todos os cultos, eu assisto toda a escola dominical, eu assisto todos os discipulados. Que Deus é esse que agora eu estou passando por uma aflição dessa? Amados, nós precisamos parar de pôr a culpa em Deus, daquilo que nós fazemos, que não talvez deveríamos ter feito, e aquilo que não fazemos, que deveríamos ter feito. Pense bem nisso. Então, não é porque entregamos a nossa vida a Jesus que nós estamos isentos de problemas. Pense bem nisso. Amém? Nós vamos agora para o segundo ponto. Aquilo que eu posso escolher. Próximo ponto, então, nós falamos do primeiro, que não é porque eu entreguei minha vida para Jesus que eu agora vivo uma vida sem nenhum tipo de problema. Segundo ponto, a escolha que tenho é de sofrer sozinho. Ou eu sofro sozinho, ou a melhor escolha, sofro com Jesus. Isso aqui que nós lemos, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles escolheram. Se eu tiver que ir para a fornalha, eu vou com o Senhor comigo. Paulo escreveu aos Hebreus que aqueles homens passaram por açoites, passaram por problemas, passaram por dificuldades, por fome, mas estavam firmes no Senhor. Então nós temos que escolher aqui, a pensar, que as fornalhas da nossa vida, vai ter sempre o Senhor vai sempre mandar um alívio para nós, em meio às fornalhas da nossa vida. Nós temos passado por fornalhas, mas aqui está nos mostrando que eu posso passar por essa fornalha sozinho. Não quero saber de ninguém, não preciso de ninguém, muito menos de Deus. Às vezes a gente pensa muito isso. Às vezes a gente pensa que eu me basto, eu vou resolver tudo isso sozinho. Tem muitas pessoas que falam, eu trabalho,
Então se eu trabalho, eu que levanto, ninguém me ajuda a fazer nada. Não. E nós precisamos quebrar esse paradigma, porque se nós estamos respirando, é porque o Senhor soprou em nós a vida. E nós devemos a vida a Ele, sim. E é por isso então que a gente, quando passa pelas tribulações, precisamos nos agarrar mesmo em Deus. Não quando passamos pelas tribulações. Porque muitas das vezes também acontece de lembrarmos de Jesus, de lembrarmos do Senhor, só quando estamos passando por situações. E isso me fez pensar bem nas questões que temos vivenciado, né? Quando perdemos dinheiro, quando perdemos o emprego, quando vivemos sozinhos, né? Nós passamos por tormentas, passamos por dificuldades, mas quando temos esse Deus conosco, sabemos que Ele está ali, porque Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Esses homens aqui tinham certeza de que Deus estava com ele, né? A carta de Paulo aos Hebreus estava dizendo, esses homens passaram por tormentas, inclusive Paulo passou por tormentas, mas ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele, que o Senhor ia dar o livramento, e ainda que eles, como diz, eles não viram as promessas sendo cumpridas. Amados, o que acontece? O que está dizendo aqui? Eles morreram antes das promessas serem cumpridas, mas eles não desistiram. E nós, muitas das vezes, né, nos frustramos, porque quando algo não acontece, não é cumprido, mas aí a gente se frustra. Aí a gente, como diz, né, aí na linguagem popular, né, chuta o balde, né? E não é isso que nós precisamos fazer e nem necessitamos fazer, porque nós precisamos enfrentar os problemas, enfrentar a pandemia, enfrentar a situação que estamos vivendo caótica, mas nós precisamos enfrentar sabendo em quem temos crido e sabendo que Ele é fiel, Ele sabe do que está acontecendo, Ele sabe da nossa vida, amados. O Senhor sabe que nós temos uma igreja para construir, o Senhor sabe que nós estamos indo à rua buscando almas para Jesus, o Senhor sabe que nós precisamos ter os valores, inclusive, né, para construir o nosso templo, os valores para comprar cesta básica, os valores para poder ajudar a fazer a sopa nas quartas-feiras, os valores para ajudar alguém que precisa, os valores para custear aquilo que nós precisamos, os valores para a alimentação da nossa casa, os valores para poder, de repente, pegar o ônibus e trabalhar. Nós sabemos de tudo isso e mais do que nós, Deus sabe. Deus conhece as nossas necessidades. Às vezes a gente acha que Ele não sabe nada. Como o pastor que eu ouvi falou, né? A gente acha que Deus não sabe nada. E Deus sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Mas às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, na nossa hora. E aí, eu penso bem, né? Que a questão da minha irmã, né? Minha irmã, que eu estive lá e fomos ao médico e ela foi detectado um nódulo. E existe aí, o médico está com quase a certeza de que é um nódulo e que tem que tirar e que vai ter que fazer um tratamento. Algo frustrou a vida dela ali. Ela estava vivendo, apesar de tudo, ela estava caminhando e algo parou. Algo chegou para sacudir. E não sacudiu só a ela, sacudiu a todas nós. Nós temos uma história na nossa família com relação a uma outra irmã que faleceu de câncer, e nós temos algo dentro de nós, né? Guardamos um sofrimento dessa nossa irmã amada por muito tempo, 11 anos dela. Mas foram 11 anos que ela viveu debaixo da graça de Deus. Ela sabia disso. E mais no final ela soube plenamente que esse Deus maravilhoso ia levá-la para a eternidade. Então, ela não viu coisas aqui, eu não me esqueço. Eu não me esqueço, meus queridos, que eu estive em Belo Horizonte na época dessa minha irmã, a Maria de Lourdes, e Deus me falou, vá para Belo Horizonte para você orar com a sua irmã, no questão dela, da partida dela. E eu fui a BH, e lá pude orar com ela, pude ungir a ela, e ela falou comigo. Ela disse para mim, frustrada, mas eu não vou ver meus netos, e hoje eu fico vendo, tem a Vitória, tem a Helena. Ela não viu. Mas o terceiro ponto
mostra algo para nós. Veja bem o que o terceiro ponto diz. O meu tempo aqui não é nada comparado à eternidade. Olha isso. Amados, o tempo que nós vivemos aqui não é nada comparado à eternidade. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu disse a ela deitada, e eu disse a ela falou assim, eu não vou ver meus netos. Eu disse a ela, mas você vai estar na eternidade. Bendita a eternidade que você vai estar, minha querida. E naquele dia, foi muito difícil isso para mim. Mas eu tinha convicção, sabe, amados? Eu tinha convicção de que aquela despedida da minha irmã era como se eu estivesse escrevendo o endereço para ela. Você vai para a eternidade, rua tal, casa tal, número tal. Eu tive tanta certeza disso, que naquele dia, eu não sei, né? O Espírito Santo me encheu de força para que eu pudesse falar isso para ela. Não se preocupe se você não vai ver suas netas, seus netos. Você vai para a eternidade. Não há como comparar 90 anos, 100 anos com a eternidade. A eternidade que não vamos ser frustrados. Não seremos frustrados na eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, eu fico pensando, nós poderemos diminuir um pouco as frustrações se firmarmos os nossos passos no Senhor, se pararmos de confiar naqueles que estão ao nosso redor de maneira cega, se pararmos de ficar achando que é o agora, é o aqui. Amados, nós precisamos trabalhar, sim, nós precisamos ter o pão de cada dia, sim, mas eu não estou falando disso, estou falando da frustração que nos cega, da frustração que nos faz falar com Deus, e aí, onde o senhor está? O que o senhor está fazendo? O senhor não está me vendo? Ele está nos vendo, está vendo o quanto nós nos frustramos. Está vendo, já pensou Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o Nabucodonosor fala com eles, vocês vão se prostrar diante desse Deus que eu fiz? Se ele falar, Deus não vai vir ajudar a gente mesmo, né, Sadraque, né, Mesaque? Então nós vamos ter que ceder, porque esse Deus não vai nos ajudar lá na fornalha, não. Não foi isso que eles fizeram. Se os heróis da fé tivessem desistido, se Paulo tivesse desistido, se Pedro tivesse desistido, se todos os outros tivessem desistido, o que teria sido? Eles mantiveram firmes, eles atravessaram as tempestades da vida, as pandemias da vida. Pandemias da vida. Você tem enfrentado pandemias? Não a pandemia só da Covid, não. Outras. Temos sim. Temos enfrentado muitas pandemias. Mas lembra do início dessa história? Quando lançamos muitas expectativas, nos frustramos muito mais. Vamos devagar, vamos com calma. E essa lição fala muito comigo. Cristina, pastora Cris, calma, vai devagar. Um dia de cada vez, a Bíblia diz, a cada dia basta o seu próprio mal. Um dia de cada vez, né? Para que possamos então chegar a entendermos, né, na questão da eternidade. Olha isso, lá nós não vamos ser frustrados. Mas enquanto não chegamos na eternidade, podemos viver aqui uma vida menos dolorida, segurando, tendo Jesus como nosso fiel ali. Ele é fiel, mas nós precisamos ser fiéis. Nós escrevemos no carro, Deus é fiel, Ele é fiel, e nós somos fiéis. Nós somos fiéis a Deus
com a nossa vida, nós somos fiéis a Deus com aquilo que Ele nos dá, nós somos fiéis a Deus amando a nossa família, nós somos fiéis a Deus amando os nossos amigos, independentemente de como eles são, nós somos fiéis a Deus um com o outro, nós somos fiéis a Deus na nossa casa, nós somos fiéis a Deus no ambiente da igreja, ainda que estejamos online, somos fiéis a Deus, né? Não estamos podendo encontrar para fazer isso, para fazer aquilo, mas eu sou fiel a Deus independentemente de qualquer coisa, independentemente de estar junto ou não, porque aquilo que eu sou no oculto, amados, eu vou ser no presencial. Nós precisamos entender isso. O que eu sou no oculto, eu vou ser no presencial. Então, se eu não sou nada no oculto, eu não vou ser nada no presencial. Em contrapartida, se eu sou tudo no oculto, se no oculto as pessoas que me veem, né, me veem como alguém que realmente faz diferença, se no oculto eu falo com Deus, rasgo meu coração e falo, Senhor, eu não sou nada, me ajuda. Se no oculto eu ouço um louvor e Ele fala, eu leio a palavra, eu trabalho com dignidade, eu pago minhas contas, eu sou fiel a Deus como irmão da igreja, como dizimista, como qualquer outra situação que nos envolva. Se no oculto eu sou tudo isso, amado, no presencial nós vamos ser muito mais. Nós vamos ser uma igreja que realmente adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Na eternidade. O terceiro ponto nos fala da eternidade. As nossas escolhas. Eu escolho passar os meus dias com Cristo ou sozinho. Eu escolho lançar muita expectativa ou eu acalmo e seguro nas mãos do Senhor e falo, Senhor, me ajuda nesse tempo, as coisas não estão fáceis. A alegria de um servo de Deus, que eu vou ler agora, mostra isso para nós. Veja o que está escrito em Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 3, 17. Olha isso. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas para o aprisco e nos currais não haja gado. Veja bem, ainda que tudo isso aconteça, ainda que a pandemia esteja aí ainda que a nossa vida presencial na igreja não possa estar acontecendo, ainda que tenha que ser tudo online, ainda que eu tenha perdido um pouco de dinheiro, ainda que eu tenha perdido meu trabalho e esteja reinventando a minha vida, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, faz os meus pés como a corça e me faz andar altaneiramente. A Ele eu canto, louvor, honra e glória. Olha o que Abacuque diz. Abacuque não disse isso por conta das circunstâncias que ele estava vivendo, estavam favoráveis. Não. Ele estava dizendo, sim, que ainda que tudo isso, que não haja fruto, que eu esteja passando por uma pandemia, ainda que não possamos estar juntos, ainda que eu preciso arrumar outro trabalho, ainda que, eu confio no Deus único. Eu creio que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Amados, Jesus é o Deus da tua salvação. Se Ele for o Deus da sua salvação, da minha salvação, da nossa salvação, todavia nós vamos nos alegrar, ainda que a vida esteja como está, ainda que o nosso país esteja como está, ainda que as vacinas estejam demorando, ainda que politicamente as coisas estão estragadas. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Todavia, eu me alegrarei. E quando eu me alegro no Senhor, eu não me frustro. Porque
esse Senhor vai colocar no meu coração a calma para poder encarar as vicissitudes da vida. Concluindo, Deus pode me livrar de todos os meus problemas, mas mesmo que Ele não faça isso, eu vou continuar buscando a Ele, amando, fazendo o que Ele quer que eu faça com alegria. Ainda que eu esteja numa fornalha, ainda que eu esteja passando por tormentas, ainda que eu esteja vivendo uma vida difícil, eu vou me alegrar no Senhor, né? Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus da nossa salvação. E você? Você considera Deus o bem mais precioso da tua vida? Você quer conhecer esse Deus? Andar com esse Deus? Seguir esse Deus? Você quer reconhecer que sem Ele você vai ser frustrado? Você vai passar por tormentas e vai ser muito mais difícil? Sabe quando você encontra uma pessoa que passou por tantas situações? Eu lembrei de uma tia minha, encontrei com ela recente, um dia que eu fui a BH. Está passando uma situação muito difícil na vida dela, mas a tia estava lá. Foi fazer rosquinha, porque ela sabe que eu gosto das rosquinhas, fez rosquinha, contando e a gente lembrando de um monte de coisa. Sabe por quê? Porque apesar das circunstâncias da vida dela estarem como estão, ela deixou claro para mim: eu confio no Senhor e eu sei que Ele há de fazer o que tem que ser feito, não importa quando. Que essa seja a nossa certeza. Lembrando, frustrados não precisamos ficar. Com problemas nós vamos viver, mas frustrados não, se segurarmos firmes nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esta lição. Obrigado por mais essa quinta-feira de discipulado. Toca nos nossos corações, Pai. Que essa palavra lida no livro de Daniel, no livro de Hebreus, no livro de Abacuque, possa reverberar dentro de nós e que nós possamos saber que ainda que a figueira não floresça, todavia nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação, que nos levará à eternidade, que não tem preço. Aliás, foi pago um alto preço e não tem comparação com nada. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.